Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipo físico. Por que é importante saber qual é o seu tipo físico e o que fazer com ele para ter um resultado melhor na hora de se vestir, de ir às compras. E um resultado melhor, na verdade eu tô querendo dizer assim, como equilibrar a silhueta, como deixar ela mais uniforme, né? Como fazer parecer que a gente tem aquela parte que incomoda um pouquinho menor. Se incomoda, se não incomoda, gente, a regra é sempre ser feliz, né? Mas se tem alguma coisa em você que te incomoda, é o seu ombro que é muito grande, ou tem um pouquinho de gordura abdominal que está incomodando, ou é o quadril que é um pouco maior do que os ombros. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de como descobrir qual é o seu tipo físico e algumas coisinhas que são possíveis de fazer para disfarçar, tá bom? Então eu costumo dar uma dica muito básica pra gente descobrir sozinha qual é o nosso tipo físico, que é pensar naquela região do corpo que mais tem peso no seu visual, que quando você olha você fala, poxa, isso aqui podia ser menor, ou poxa, isso aqui sempre parece maior do que o restante do meu corpo, né? Então pode ser o seu ombro, que com proporção, falando de proporção em relação ao seu quadril, é maior. Pode ser o seu quadril, que é mais avantajado, pode ser o seu abdômen, pode ser que você tenha a cintura bastante fininha e aí o restante todo fica mais avantajado, e pode ser que você não tenha curvas em nenhuma parte do seu corpo e que você se encaixe no tipo físico que a gente chama de retângulo, né? Então, normalmente a gente classifica em 5 tipos físicos. Então, a primeira dica é vai até o espelho, dá uma olhadinha na parte do teu corpo que mais te incomoda. Eu sempre me preocupei muito com o tamanho do meu quadril, até que eu descobri num curso que eu fiz, um dos primeiros cursos que eu fiz de Descubra o Seu Estilo Pessoal, a gente fazia o teste do tipo físico e eu descobri que, na verdade, classificavam o meu tipo físico como tipo físico ideal. Ideal, gente, não é que ele é o perfeito, não. Não existe perfeição, certo? Aqui entre nós, todo mundo é igual, todo mundo tem defeitos e todo mundo é único. E é nisso que tá a beleza da gente ser o que a gente é. Ideal é no sentido de ter ombros e quadris alinhados. Então, ainda assim o meu quadril me incomoda, não, o fato de eu ter descoberto isso não fez com que eu achasse que eu não precisaria disfarçar o meu quadril, por exemplo. Então um deles é o tipo físico ideal, quando ombros e quadris estão alinhados. E aí, se a gente tem o ombro um pouco maior do que os quadris, a gente fala que é o triângulo invertido. Então imagina um triângulo e aí diminuindo, então eu tenho o ombro mais largo do que o restante do corpo. E o inverso disso seria as mulheres que têm o quadril maior, então a estrutura corporal mais fina em cima com um quadril mais avantajado embaixo. E aí a gente tem o tipo físico ampulheta, que é aquela cintura bem fininha com formas maiores na parte de cima e na parte de baixo do corpo, ou o tipo físico violão, como é bastante conhecido aqui no Brasil. E aí a gente tem o tipo físico retângulo, que é um tipo físico mais reto, que é bem comum nas mulheres europeias, né? Elas não são conhecidas pelas curvas como as brasileiras ou as latinas de maneira geral são. E aí, como é que a gente faz para disfarçar o que a gente não gosta? Então, depois de você ter ido lá no espelho, ter se olhado, ter descoberto que você de repente tem o quadril maior do que você tem seus ombros, como é que a gente faz para disfarçar o que é maior e dar um pouquinho mais de volume para o que é menor, por exemplo? Então uma dica muito simples é, tudo que a gente quer expandir, fazer parecer maior, a gente pode usar cores mais claras. Então, se os meus ombros são menores com relação ao meu quadril, eu posso usar cores escuras na parte de baixo para diminuir o tamanho do meu quadril e usar cores claras na parte de cima para aumentar a proporção dos meus ombros com relação ao meu quadril. Então essa é uma dica
que serve também para o inverso, né? Então, se eu sou o tipo triângulo invertido, eu uso escuro na parte de cima, claro na parte de baixo, certo? Então, tudo que eu quero, e serve para os outros tipos físicos também, então, tudo que eu quero disfarçar, eu uso cores mais escuras. Tudo que eu quero ampliar, eu uso cores mais claras. Outra coisa bacana que a gente pode fazer é usar listras. Se eu usar listras horizontais, eu estou alongando. Então, se eu quero parecer que tenho pernas mais longas, eu uso listras verticais na parte de baixo do corpo. Se eu quero alongar o meu tronco, por exemplo, eu uso listras na parte de cima do corpo. Listras verticais, aquelas que vão, né, de cima para baixo ou de baixo para cima. Se eu quero expandir ou alargar, eu uso listras na horizontal, né? Porque daí quem tá me olhando vai fazer o movimento lateral, né? Então o olho do outro me vê na lateral e eu cresço aos olhos do outro. Em contrapartida, quando eu uso listras verticais, eu cresço também, mas eu cresço para cima. Então com as horizontais eu cresço para os lados, com as verticais eu cresço para cima. Ju, isso significa que se eu quiser disfarçar os meus ombros, eu nunca vou poder usar listra horizontal? Provavelmente não. Depende da listra. Então, se ela for uma listrinha menor, mais discreta, ok. Listras mais largas dão maior impressão de expansão. Então, um pouquinho de cuidado com isso. A mesma coisa as estampas, né? As estampas grandes, elas expandem, né? Então, se eu quero ampliar, eu tenho pouco peito, eu quero aumentar, eu quero parecer ter um pouco mais de peito, eu posso usar uma estampa grande na parte de cima do meu corpo. A mesma coisa funciona o contrário. Se eu quero disfarçar o tamanho do meu peito, eu não uso estampa, ou eu uso uma estampa pequena de fundo escuro, certo? Decotes também funcionam super bem na parte de cima do corpo. Então, se eu quero parecer que tem um colo um pouco mais alongado, eu uso um decote V ou um decote careca, como a gente fala, mas que seja um pouco mais baixo. Ninguém tá falando que é para mostrar o peito, é só um decote um pouco mais baixo, né? Aqui eu tô usando uma gola alta, não serve para ganhar altura e nem para parecer mais fina. Eu teria que estar usando algo um pouco mais baixo, tá vendo? Eu mostro mais pele e eu alongo aos olhos do outro, né? A gente tá falando tudo de ilusão de ótica. E aí, falando um pouco mais da parte de baixo do corpo, então se eu tenho pernas finas e quero fazer parecer que elas são um pouquinho mais grossas, uma saia plissada é ótimo. Uma calça mais clara, pode ser uma calça bege, pode ser uma calça branca, vai dar essa ideia de ampliar que eu tô buscando. Se eu quero fazer parecer que as minhas coxas são menores, eu posso usar uma saia evasê, por exemplo. A saia evasê é aquela que começa mais fechadinha e ela abre, né? Então eu vou ter, na abertura, eu vou conseguir um movimento que vai disfarçar o tamanho das minhas coxas e vai disfarçar o tamanho do meu quadril também, porque como ela abre, as laterais são maiores e eu tenho um choque menor com o tamanho do quadril também. Então a saia evasê é uma ótima ideia. Mas e aí para quem tem o tipo físico retângulo, né, que não precisa, em tese não precisa disfarçar nada, não tem curvas, né, então a gente quer dar um pouco de curva para esse tipo físico. Então eu posso usar peças que marquem mais a silhueta, então uma jaqueta que acabe na cintura, blusas mais acinturadas, coisas que causem recorte nessa silhueta que é reta, né? Então eu posso colocar aquelas blusas transpassadas que vão fazer um pouco de cintura, eu posso usar cinto para marcar a cintura que eu não tenho. Então essas são algumas das dicas pro tipo físico retângulo. E se eu quiser disfarçar um pouquinho da gordura abdominal, né, que poxa, a gente às vezes acumula mesmo. Terceira peça
é ótimo para isso. E a terceira peça pode ser um colete, pode ser um cardigan, pode ser um blazer, pode ser um casaco. Pode parecer mais difícil de usar essas peças no verão, mas tem tecidos próprios. Então, quando a gente coloca uma terceira peça, uma terceira peça aberta, né? A gente está criando um vão lateral, bem em frente ao corpo. E isso faz com que a gente, primeiro, tampe as laterais, né? Então, a gente normalmente, quando tem gordura abdominal, ela se espalha. Então, a gente está tampando as laterais, então está diminuindo a área de visão do outro. E a gente está criando um vão, um imenso vão na frente do corpo, um vão vertical, que é o que faz o olho do outro ver a gente de baixo para cima. Então a gente cresce e afina, que é bom, né? Todo mundo quer crescer e afinar um pouquinho. Então isso super ajuda não só quem tem um pouquinho de gordura abdominal, mas quem quer parecer mais alto e mais magro, sempre vai ajudar. Essas são algumas das dicas que eu costumo dar também no Instagram, também na minha página do Face. Já escrevi muito sobre isso no blog, no Sem Espartilhos, então para quem não conhece, tem uma série todinha lá falando dos tipos físicos, dando exemplos de celebridades de cada um dos tipos físicos, dando dicas de que peças ter, de que peças usar e mostrando alguns looks já formados com essas dicas. Então, dá uma olhadinha lá no Sem Espartilhos e se ainda sobraram dúvidas, escreve aqui pra mim, assina o canal, compartilha, mandem sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu gravasse, tá bom? E eu espero ver vocês no próximo vídeo então. Até a próxima!